Lei Orgânica de Nilópolis, artigo 15 a 17, seção 3, da competência suplementar. Artigo 15. Compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber, e aquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando a adaptá-la à realidade e às necessidades locais. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 16. Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, ao município é vedado: inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Inciso 4. Subvencionar ou auxiliar de qualquer forma, com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda política partidária ou a que se destinar à campanha ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Capítulo 5. Da Administração Pública. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 17. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. Prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de prova e títulos deve ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. Os cargos em comissão e as funções de confiança devem ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes do cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. Inciso 6. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Inciso 7. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua administração. Inciso 8. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 9. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. Inciso 10. A lei fixará o limite máximo entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Inciso 11. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 12. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no prescrito nesta lei orgânica.
Inciso 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 14. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário. A linha A de 2 cargos de professor. A linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos privativos de médico. Inciso 15. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 16. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 17. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Inciso 18. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias de entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 19. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos seriam disciplinadas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. Prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, são os estabelecidos em lei federal. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.